Oi, meus amores dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roniz Midori e vou trabalhar com vocês hoje positividade verbal. Eu confesso para vocês que eu estou morrendo de saudade, saudade de estar com vocês, de estar dentro da sala de aula, escutar os comentários de vocês, saber se vocês estão realmente entendendo, tirar dúvidas, tá? De escutar vocês, de ouvi-los dentro de sala de aula e de vocês poderem se manifestar, de vocês poderem comentar durante as aulas, mas se é para a saúde de vocês, então a nossa também, né? Vamos esperar que o Ministério da Saúde tome uma decisão para que isso possa ser controlado da melhor maneira possível. Vou lembrar vocês que durante esses últimos dias, né, nesse último mês, principalmente, nós fizemos essas videoaulas e eu sei que os conteúdos estão bastante puxados, porque nós trabalhamos muitos itens durante a semana, praticamente uma aula, cada aula um item diferente. Então, eu fiz, para vocês não ficarem muito cansados, eu fiz assim, uma aula de gramática, uma aula um pouquinho de texto, uma aula de gramática, ou duas de gramática, de texto, para vocês poderem variar um pouquinho, porque eu sei que sintaxe é algo muito difícil. Então, hoje a gente volta a falar de sintaxe, e aí eu preciso que vocês lembrem o seguinte. No começo do ano, eu falei para vocês assim, tudo que a gente aprendesse na sintaxe, a gente não deixaria para trás. A gente usaria durante todo o ano. Então, nós falamos do sujeito? Falamos. Falamos de predicado? Falamos. O predicado do sujeito acompanha a gente desde a hora que a gente fala dele da primeira vez até o final do ano. Então, transitividade tem a ver com a questão do verbo, dele andar entre uma palavra e outra, na questão do sentido, de se agrupar, de fazer parte, de precisar de ajuda ou não para fazer sentido. Então, independente do estudo do verbo, da parte centrada no predicado, a gente também vai precisar relembrar o sujeito. Então, para que vocês possam, junto comigo, fazer essa sequência, tá? A gente vai lembrar o seguinte. O sujeito tem 5 tipos. Sujeito simples e sujeito composto. São os dois primeiros. Por quê? Porque quando eu vou ler a minha frase, ela está escrita um sujeito lá e eu tenho como identificar a palavra mais importante desse sujeito, quanto sujeito tem. Então, eu olho a frase, ela está lá posta para eu ver. Eu tenho escondido dentro do verbo, brincando de pique-esconde comigo, o sujeito oculto, que eu vou identificar, eu vou achar quando eu penso na conjugação do verbo eu, tu, ele, nós e vós. Então, eu tenho eu, tu, ele, nós, vós. Quando eu acho o verbo dentro dessas possibilidades de conjugação, eu como, tu comes, ele come e assim por diante, eu tenho o sujeito oculto. Mas se o sujeito está escondido no verbo conjugado no eles, ele recebe o nome de indeterminado. Se for ele mais a partícula C de indefinição, eu também coloco como sujeito indeterminado, tá? Porque aí eu não consigo identificar na frase, porque ela não aparece, e nem consigo fazer com que o meu verbo seja conjugado em outra conjugação sem ser o eles, ok? Fora esses 4, eu tenho oração sem sujeito, que é a oração que eu tenho um processo natural como elemento principal e eu não tenho como identificar o sujeito dele. Sujeito acompanha os termos da oração essenciais. Então, essencial é 2, sujeito e predicado. Então, relembrando o sujeito, são esses 5. O predicado. Eu tenho 3 tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e verbo nominal. Isso a gente também já estudou. Predicado verbal, que eu vou usar sigla de PV, com o núcleo do predicado, que é geralmente o verbo, né? Então, o núcleo do predicado verbal é o verbo, sempre.
Então, eu tenho que lembrar que o predicado verbal é sempre o verbo, o principal elemento do que é dito da frase, tá? No nominal, eu tenho um verbo de ligação e o meu no núcleo do predicado, a palavra mais importante, é ligado a um nome, não ao verbo. Então, eu tenho um verbo de ligação, que é VL, que a gente vai usar como sigla, quando eu tenho um predicado nominal. E quando eu tenho os dois tipos de núcleo, eu tenho um predicado verbo nominal. Um verbo como núcleo e um nome como núcleo também, misturado. Se eu tiver um predicado em que tenha muitos verbos, eu tenho um predicado verbal, independente se tem 10 verbos. Se tiver verbo de ligação e várias características, não importa. Eu vou colocar vários núcleos de predicado, mas vai continuar sendo predicado nominal, tá? Para que vocês possam começar a estudar alguns elementos novos, existe uma coisinha que vocês precisam se lembrar agora. Quando eu falo de predicado nominal, eu tenho verbo de ligação e, junto com o meu núcleo do predicado, que é o nome, eu tenho uma função que ele faz. O trabalho dele é ser predicativo do sujeito, é dar uma qualidade ao estado do sujeito. Então, o núcleo do sujeito vai compartilhar também o núcleo do predicado, do predicativo, né, do sujeito. Então, dentro em cima do núcleo do predicado nominal, eu vou ter um núcleo do predicativo do sujeito e embaixo dessa palavra o predicativo do sujeito. Por que em cima e embaixo, professor? Porque em cima, toda vez que a gente faz análise sintática, a gente marca os núcleos para a gente não se perder. E embaixo a gente coloca realmente a análise sintática com as funções que ela vai fazer. Então, a palavra vai ter embaixo sujeito simples e em cima o núcleo do sujeito. No verbo, se for o predicado verbal, e em cima do verbo, núcleo do predicado verbal, tá? Então, como fica na análise? Ivan está triste com o preço do conserto. Eu tenho sujeito, tenho verbo de ligação, tenho um núcleo do predicado nominal, né? Então, ficaria assim, ó. Ivan, núcleo do sujeito, em cima, para eu contar, para eu saber quem é, e embaixo, a função, sujeito simples. Está verbo de ligação, tá? Triste é a palavra mais importante do meu predicado nominal, que é um nome, então ele é o núcleo do predicado nominal, mas também é uma característica do sujeito que está no predicado. Então, eu tenho um predicativo do sujeito e o núcleo também é triste. Então, predicativo do sujeito geralmente compartilha o núcleo do predicado nominal. Então, vai ter dois núcleos por cima na mesma palavra. Predicativo embaixo. Ok? Então, a análise sintática, a partir de agora, vai ter sempre a parte do núcleo em cima e as funções embaixo. Lembre-se que daqui até aqui é o sujeito e tudo aqui é o predicado. Dentro desse predicado é que a gente vai ter os elementos das funções. No predicado nominal, eu terei sempre o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito sempre vai ter predicado nominal, vai ter. O agente da passiva, a gente já estudou ele aparece como? Ele aparece no predicado verbal. Lembra que eu sempre falei para vocês assim, ó, pode ser um verbo ou uma locução? Então, foi mordido é uma locução verbal de uma ação. Então, eu tenho um predicado verbal com um agente da passiva, tá? Então, eu vou ter uma estrutura com predicado verbal formado por locução e na estrutura eu tenho um agente da passiva e o seu núcleo. Na análise fica assim: as tarefas foram feitas pelos alunos dedicados do 7º ano. As tarefas, sujeito simples, entre essas duas, o núcleo é tarefa, então essa aqui faz parte do sujeito, mas ela não é tão importante quanto essa, ela faz relação com essa é mais importante. Eu tenho daqui, desse roxinho até aqui, um predicado. Foram feitas, é uma locução verbal, portanto, o verbo. Então, predicado verbal. Núcleo do predicado verbal, foram feitas. O feitas é o mais importante, não o núcleo do predicado verbal. Por quem
Foram feitas por quem? As tarefas foram feitas. O que foi feita? As tarefas. Mas por quem foi feita as tarefas? Quem é que fez essa ação realmente? Os alunos. Os alunos é um agente da passiva, pelos alunos, está em vermelho aqui, e o núcleo é alunos, porque isso aqui é uma preposição, ok? O verbo sempre vai ser o mais importante no predicado verbal. E aí, tem hora que o verbo não consegue se expressar de maneira sozinho, ele precisa de ajuda. Às vezes a gente engasga, a gente esquece a palavra e vem um aluno e ajuda você. Esse momento que você vem me ajudar, que eu vou vacilar e preciso de ajuda, eu preciso de um objeto. Esse objeto pode ser um aluno, pode ser um dicionário. Então, dependendo do modo como eu sou ajudada, eu sou o verbo e eu sou ajudado, eu vou usar o tipo de objeto. A esse movimento de precisar ou não de ajuda do verbo, a gente chama de transitividade, que é fazer essa relação de ir e vir, tá? Trânsito é realmente esse vai e vem, não é? Dos carros. O verbo também, ele vai e vem. Então, se o verbo for compreendido, eu não precisar de ajuda, eu falo a frase, parei no verbo, eu já entendi o que aconteceu, já entendi a ação que está sendo feita, eu não preciso de nenhum objeto. Se eu não preciso de nenhum objeto, eu não preciso de ajuda e muito menos dar carona para ninguém. Então, assim, vamos imaginar que o verbo é um Uber, tá? E que nesse Uber, ele é um Uber especial. Ele só vai andar com chamadas específicas. Então, quando eu vou chamar Uber, eu chamo Uber e eu sou uma adulta, então ele pode vir que não tem problema nenhum. Eu vou, passo meus dados, ok. Então, eu não preciso de ajuda para pegar o Uber. O Uber vem, me pega e me leva. Eu sou um verbo intransitivo, tá? Só que, para que eu possa ter certeza disso, eu preciso analisar a frase. Então, o copo de água caiu da mesa. O que está acontecendo com o copo de água? Se eu falar assim, o copo de água caiu, vocês já entenderam? Qual a ação que está acontecendo? Cair. De cima para baixo, estraçalhar. Eu já sei. Da mesa é uma informação extra. Ela não é essencial para que eu entenda o que aconteceu no copo. Porque caiu da mesa é de onde ela caiu. É um detalhe. Então, eu tenho aqui o copo de água. O copo de água é o meu sujeito. Caiu da mesa, o meu predicado. Aí eu vamos analisar, né? O copo de água, sujeito. Qual é a parte mais importante? O copo, então eu tenho um núcleo de sujeito. Se eu só tenho um, sujeito simples. Caiu da mesa. Caiu da mesa é predicado. Caiu é verbo de ação. Portanto, predicado verbal, núcleo do predicado verbal. Agora, esse verbo aqui, ele ganha uma função. Ele é um verbo que não precisa de ajuda, ele já se faz entender sozinho. Portanto, verbo intransitivo, VI. Se o verbo precisa de ajuda e vai dar carona para alguém, tá? Ele vai transportar alguém, eu vou pensar nesse tipo de elemento. Eu tenho 3 tipos de objetos, tá? Eu tenho, por exemplo, um objeto de ajuda direta. Então, o meu Uber foi chamado por um adulto com outro adulto. Então, o verbo mais um outro adulto. Adulto com adulto, não há problema nenhum. Eu não preciso pedir permissão, eu não preciso me preocupar com o lugar que eles vão. Tá tudo tranquilo, direto. Então, o Uber vai, carrega, recebe e volta. Então, foi uma ajuda direta. Quem que determina se é direto ou indireto? A presença ou não de preposição. Vocês lembram da preposição, né? Então, se tem preposição, é indireto. Se não tem, é direto. Então, o Samuel comprou um tênis novo. O Samuel comprou um tênis novo.
comprou o quê? Se eu parasse aqui no comprou e ficasse assim, o Samuel comprou, vocês iam entender o que eu estou falando? Não. Vocês iam perguntar para mim o quê? Comprou o quê, professor? Esse comprou o quê que eu faço para saber a resposta, para entender o que está falando sobre o Samuel e não ficar falando besteira ou tirando, deduzindo coisas que eu não sei. Esse tipo de pergunta é o que determina o objeto que eu vou usar. Então, a resposta seria aqui, ó. Comprou o quê? Um tênis novo. Um é numeral ou artigo, não é preposição. Portanto, é objeto direto. Então, fica assim. O Samuel, núcleo do sujeito no Samuel, sujeito simples, comprou um tênis novo. Comprou um tênis novo, tudo aqui é predicado. Comprou é uma ação, portanto, predicado verbal. Núcleo do predicado verbal comprou. E comprou o quê? Um tênis novo. Objeto direto, núcleo do objeto direto, porque um tênis novo, o tênis é o mais importante. Verbo transitivo direto. O desenho que está aqui, volta para cá. Eu preciso sempre indicar, junto ao verbo, que tipo de complemento eu vou usar. Porque se eu paro no comprou e a outra pessoa vai encaixar uma palavra, ela vai encaixar sabendo que é VT de o verbo. Então, ele não tem uma preposição nesse encaixe, não precisa dessa preposição. Se for um verbo que precisa de preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto, VTI. O objeto precisa de uma preposição para ajudar. Então, Natália gosta de sorvete de pistache. Se eu chegasse aqui e falasse assim, a Natália gosta. Lá na sala ia dar uma rebuliço, porque vocês iam falar, gosta de fulano, gosta de cachorro, gosta de chocolate. Vocês iam dar um monte de opção. Umas opções que fariam a Natália ter vergonha, outras que fariam ela dar risada. Ninguém ia saber exatamente do que a professora estava falando. No caso aqui, eu estou falando de sorvete de pistache. Então, eu tenho Natália, núcleo do sujeito, sujeito simples, gosta de sorvete de pistache. A Natália gosta de quê? De sorvete de pistache. Esse de quê, a pergunta que eu faço ao verbo, me resulta no objeto. Então, gosta de sorvete de pistache quem? Quem gosta de sorvete? Natália. No caso aqui, Natália é o sujeito. Gosta de quê? Aí eu vou com objeto. Vou definir o meu objeto. Então, gosta de sorvete de pistache, predicado verbal. Núcleo do predicado verbal, então, é o verbo transitivo, porque se eu parar no gosta, eu não entendi o que é. Gosta de quê? De sorvete. Tem uma preposição aqui, núcleo do objeto indireto, objeto indireto, ok? Se foi com auxílio dos dois tipos diferentes de objeto, eu tenho um VTDI. Não importa que o seu objeto aparece o primeiro I, depois o D, ou o primeiro D e depois o I. Sempre que eu for marcar um verbo transitivo direto e indireto, eu vou começar pela ordem alfabética. Verbo transitivo, D, I. O D vem antes do I. Portanto, esse direto e indireto vão obedecer à ordem alfabética. João entregou ao professor a prova assinada. Se eu parasse no verbo, sempre a gente para no verbo perguntar, se entendeu ou não, para saber se ele é intransitivo. João entregou. Entregou o quê? A quem? Então, João entregou a quem? Ao professor. O quê? A prova assinada. Então, para entender o que entregou aqui, eu tenho, no resumo da prova, da frase, no que resta da frase, dois objetos. João entregou o quê? A prova. Entregou a quem? Para quem? Ao professor. Tá? Então, aqui eu tenho núcleo do sujeito, sujeito simples, predicado verbal, entregou, verbo transitivo, ao professor, objeto indireto. A preposição aqui, o núcleo do objeto indireto, o que? A prova assinada. Núcleo do objeto direto, objeto direto.
Aqui eu volto esses dois, V, T, D, I, né? E acabou a minha sintaxe aí. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já tem 10 itens que vocês precisam marcar no apóstrofo. Por isso, quando a gente vai falando sobre sintaxe, a gente tem que falar para prestar atenção, olhar bem, porque agora a gente precisa ser muito detalhista, tá? Resumindo, então, eu tenho dentro de uma oração um sujeito que tem 5 tipos de sujeito que eu já falei: simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Tem o predicado verbal, nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal pode ter um agente da passivo, objeto direto, objeto indireto, ou os dois tipos de objeto. O predicado nominal terá o predicativo do sujeito e o predicado verbo nominal terá todos esses. Ok? Surgindo dúvida, me pergunta, entre em contato comigo, manda recadinho, não passem apuro, tá? Deixei tarefa para vocês no portal. Espero que vocês possam fazer com tranquilidade, revisem as matérias, revisem os vídeos se for necessário, mas se precisarem também, venham tirar dúvida. Até breve, espero vê-los em breve realmente, tá? Para matar a saudade. Um beijo a todos e até a próxima aula.